Voltei e agora é a hora de fazer o Kumon de língua pátria. No Kumon, nós traçamos uma meta diária, né, dentro da rotina da unidade. Mas a gente não faz Kumon somente para aplicar na unidade. Eu tento aplicar também no meu dia a dia, na minha vida. Então, cheguei do trabalho, organizei a minha casa e agora eu vou tentar cumprir a minha meta diária, que eu tenho que fazer o Kumon de matemática, de português, de inglês e de japonês. Então chegou o nosso momento do Kumon de língua pátria. Na disciplina de língua pátria, meu material está mais organizado. Então eu tenho poucas correções. E aí já vou começar fazendo o bloquinho. Vou ler o texto para vocês. Antes eu tenho que preencher o cabeçalho com nome, data e hora que inicia. Para São João. Nove e 18. Minha atividade de hoje é para trabalhar comparação. E aí pede, leia o texto até o final da próxima página. Marque o tempo da sua leitura após resolver o exercício. Você marca para mim, João? Pedro e o lobo. Certa manhã, logo bem cedinho, Pedro abriu a porta de casa cuidadosamente. Ele sabia que seu avô e a pata de estimação ainda estavam dormindo. Então caminhou em silêncio até os arredores da floresta, onde poderia brincar à vontade. Acontece que seu avô o proibira de brincar no campo e alertava: "Não quero que você dê de cara com um lobo, meu neto." O problema é que Pedro ficava impaciente dentro de casa, morrendo de vontade de correr em liberdade, subir nas árvores e conversar com seu melhor amigo, o passarinho. Foi quanto tempo? 41 segundos. Agora eu vou dar continuidade à minha tarefa, à minha atividade, que tem várias questões para eu responder tentando memorizar o que eu li. Por isso, naquela manhã ensolarada, quando o menino avistou os primeiros raios de luz pela fresta da janela, logo arrancou fora o pijama, saltou à cama, vestiu-se e saiu de fininho para brincar. Ações de Pedro ao avistar os primeiros raios de luz. Leia o texto e complete a lacuna. Tudo teria corrido bem se não fosse o ruído da velha porta de madeira, que quase despertou o avô. Felizmente, mesmo do lado de fora, Pedro conseguia ouvir o barulho do ronco de seu avô, que ainda dormia profundamente. Pedro também temia acordar a pata. Se ela ouvisse saindo, daria um grito e seu avô imediatamente o proibira de brincar no mato. O sono do avô. O ruído da velha porta de madeira quase No entanto, mesmo do lado de fora, Pedro conseguia ouvir Leia o texto e complete a lacuna. O menino conseguiu escapar e, ao correr pelo campo, foi logo acenando para o seu amigo, o passarinho,
que ele respondeu com um canto. Olá, Pedro, o dia amanheceu lindo. Pedro olhou ao redor e sorriu. O clima estava ameno, o sol espalhava-se no céu e o vento acariciava seus cabelos como se quisesse cumprimentá-lo também. Como o menino e o passarinho se cumprimentaram? Pedro brincou tanto com seu amigo passarinho, sentindo-se tão feliz que não percebeu que a pata o seguira. O menino tinha esquecido de fechar o portão do jardim e acompanhara de longe Pedro e a pata. Leia o texto completo a lacuna. Quá, quá, quá. Pedro, eu também sou sua amiga. Você esqueceu de mim? Quero brincar com você. Eu também gosto do campo e quero muito dar um mergulho no lago, disse a pata ao menino, fazendo maior escândalo por não ter sido convidada a acompanhá-lo. Desejos da pata. A pata queria brincar. E o texto complete a lacuna. Dona Pata, como é que uma madame assim tão elegante não consegue voar? Perguntou o passarinho à pata, virando a cabecinha para o lado com ar de provocação. E a pata, percebendo o ciúme do passarinho, que queria brincar com Pedro sem mais ninguém por perto, respondeu rapidamente. E como é que um passarinho assim tão pequenino e bonitinho não consegue nadar? Diferenças entre a pata e o passarinho. Leia o texto e complete a lacuna. Para provar que era uma ave mais poderosa, assim que fez a pergunta ao passarinho, a pata mergulhou no lago, espirrando água por todos os lados. O passarinho pulou para não se molhar. Percebendo o susto do pequenino, a pata levantou a cabeça e cuspiu um jato de água para o alto, para afastá-lo ainda mais. A briga da pata e do passarinho. A pata. Leia o texto e complete a lacuna. A senhora é terrível, gritou o passarinho. Uma madame atrevida e sem coração. O passarinho pairava no ar, batendo as asas rapidamente, como se estivesse bem enraivecido, enquanto a pata deslizava elegantemente pelo lago.
exibindo toda feliz seu talento para a natação. As ações do passarinho e da pata. Leia o texto e complete a lacuna. Utilize o quadro de opções no exercício 2. Irritado, o pequenino deu um vôo rasante e arrancou uma pena da cabeça da pata, que começou a gritar sem parar. Pedro não sabia mais o que fazer para conciliar seus dois melhores amigos. De repente, Pedro percebeu um movimento na relva e virou a cabeça. Leia o texto, complete a lacuna, utilize o quadro de opções. Era o gato que surgia, via caminhando suavemente em direção ao menino. Ao ouvir a gritaria das aves, o felino sorriu e comentou: "Não são engraçadinhas essas aves?" E pensou: quanto mais elas brigarem, melhor para mim. Assim não vão perceber quando eu der o bote fatal. Leia o texto e complete a lacuna. Utilize os quadros de opções no exercício 2. Disfarçando suas terríveis intenções, o gato aproximava-se lentamente da margem do lago, ainda pensando: achado não é roubado. Esse passarinho será uma refeição matinal deliciosa. Cuidado! Gritou Pedro, e o passarinho fugiu para a árvore. Leia o texto e complete a lacuna. Utilize o quadro de opções. A pata também se assustou. Virou, deparou-se com o gato e desandou a berrar com esse convidado tão inesperado. Por que você está sendo tão cruel, seu gato cor de mel? O gato deu 2 passos para trás, avaliando o tamanho de seus adversários, a pata e Pedro. Leia o texto. O gato percebeu que o passarinho havia se distanciado em direção à árvore. Pensou: o passarinho acha que eu não sei subir em árvore? Subir é fácil, mas depois ele voa para longe de novo. Frustrado, o gato desistiu. Depois quem apareceu foi o vovô. Ele tinha despertado com a gritaria das aves. Pedro, você não aprende? Eu já não disse que o campo é perigoso? E se o lobo sair correndo da floresta? O que você vai fazer? Compare as diferenças do pensamento do gato. Primeiro, o gato pensou que subir em árvores era
Em seguida, o gato pensou que o passarinho iria voar para... Leia o texto e responda as perguntas. Pedro não queria ouvir a pergunta do avô. Onde já se viu menino ter medo de lobo? Mas vovô agarrou a mão do neto e o levou embora. Pedro estava quase chegando à casa quando o lobo realmente apareceu. O que o vovô fez? O que aconteceu quando Pedro estava quase chegando à casa? João, desligue ali o arroz, por favor, e rápido. Leia o texto. O gato percebeu o lobo, olhou para o lobo e disparou feito um raio para longe dele. A pata, que era bem gorda, ao sair do lago, apressou os passos de suas pernas curtinhas, tentando escapar das garras do lobo da floresta. Mas o peso de seu corpo a impedia de fugir com a velocidade que queria. Compare a reação do gato e da pata diante do lobo. Leia o texto e responda as perguntas. Pobre Patinha! Quanto mais medo sentia, mais lentamente se movia. O lobo percebeu a dificuldade daquela pata tão desajeitada e a perseguiu com toda a rapidez do mundo. Coitada da Patinha. O que o lobo percebeu? O lobo percebeu como o lobo perseguiu a pata. Fiquei preocupada com a pata, João. Será que ela conseguiu escapar? Leia o texto. Coitada da pata, ficou ainda mais atrapalhada. Por mais que ela tentasse escapar, o lobo chegava mais e mais perto, até que a alcançou. E ele a engoliu inteirinha. Que bom ficar de barriga cheia, murmurou o lobo feliz. E assim, aquela bela manhã no campo, que começara tão bem, agora se enchia de terror e medo. Comparações da pata e do lobo. A pata tentava enquanto o lobo chegava. Leia o texto e responda as perguntas. Ao assistir a terrível cena da pobre patinha sendo engolida pelo lobo impiedoso, o passarinho ficou paralisado de pavor e não percebeu o gato faminto bem ao seu lado. Não acredito. Voou para um galho e o gato foi atrás, e ao mesmo tempo o lobo debaixo da árvore ainda sentia vontade de comer. Como o passarinho ficou?
Que horas são, João? São 9h37. Eu levei 18 minutos para fazer essa tarefa. Deixa eu concluir aqui. Essa história é do livro Pedro e o Lobo, de Heloísa Pietro, da editora Ática. Da edição foi 2007. Sempre no final do bloquinho tem a dica de leitura, né? O que acontecerá com o passarinho? Pedro conseguirá proteger seus amigos do lobo? Para saber o final dessa história, leia Pedro e o Lobo, de Heloísa Pietro, publicada pela editora Ática. Boa leitura. Eu vou procurar esse livro para ler. Mas, não nego, eu fiquei decepcionada porque a patinha foi engolida pelo lobo. Eu estava torcendo por ela. E ainda fiquei mais surpresa que o passarinho ficou tão próximo do gato. Será que ele vai ser comido pelo gato também? Eu fiquei bem curiosa em relação a essa história. Espero que vocês tenham gostado. Até a tarefa de inglês e de japonês.